Salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí, e o mercado da bola do Mengão? O que vocês acham? O Flamengo, será que vai colocar o pé no freio no momento e esperar pro meio do ano as contratações? Tem jogador que ficou balançado com o Flamengo. E aí? Será que ele vem? Será que ele não vem? Vamos ver o que eles vão falar aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal ESPN, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Posso interromper para largar a bomba nossa do dia, né? Cacete, Desculpa atrapalhar o assunto, mas eu mandei no grupo, você não tá acompanhando o grupo, tá apresentando a live, pô. Eu tô acompanhando o chat, a galera perguntando de alguma... Mas larga a bomba. Se você tem uma bomba, ganha informação quente, acabei de ver aqui. Então vamos lá. Qual que é a bomba do dia envolvendo o Cruzeiro e Caio Jorge, Bruno Andrade? Vamos lá, já acionei toda a equipe da ESPN aí também, agradecendo quem puder assumir essa bronca de escrever o texto enquanto a gente fala sobre o assunto. Exclusivo do Fala Fonte, Caio Jorge, novo contrato no Cruzeiro, já assinado, já fechado, valorização financeira, aumento salarial e o contrato passa de 2028 para 2030. Então o Cruzeiro nesse furacão aí de propostas recusadas, muita insistência do lado do Flamengo, o que mexeu com o jogador é verdade, por vários motivos. É um poderoso querendo o Caio Jorge, que já defende um poderoso como o Cruzeiro. O Cruzeiro achou por bem e de forma significativa aumenta o salário do Caio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, artilheiro da última Copa do Brasil, o 9, referência ofensiva da Raposa, mais 2 anos de contrato, acordo fechado, acordo assinado minutos atrás, depois de o Cruzeiro resolver todas as questões envolvendo o Gerson, passou agora a pasta Caio Jorge, novo contrato assinado, Caio Jorge fica, ou pelo menos tem a extensão de contrato no Cruzeiro até 2030. Mais 2 temporadas, então, no contrato novo do Caio Jorge com o Cruzeiro, amigos. Então, o Caio Jorge renovou com o Cruzeiro. É uma informação de ontem que o Flamengo fez uma terceira proposta para contratar o Caio Jorge, valores que superaram 30 milhões de euros fixos e não tinha incluso um atacante, um jogador do Flamengo nesse negócio. Dá conta que o Cruzeiro realmente fechou as portas e bate naquela tecla de 50 milhões de euros, né, Hernan? E assim, ontem a postura do Cruzeiro era uma postura muito serena em relação a isso, né? É uma postura muito tranquila. O Cruzeiro estava muito seguro de que só faria esse movimento se tivesse o valor global de 50 milhões de euros nas propostas do Flamengo. E obviamente, essa última proposta, ela foi uma proposta que não chegou perto desse valor, que não se aproximou desse valor e o Cruzeiro não empolgou. E como a gente tinha noticiado, a gente tinha trazido esse bastidor durante a semana, de que o Pedrinho, na reapresentação do Cruzeiro, o Pedrinho BH, dono da SAF Cruzeiro, virou para todos os jogadores, inclusive o Caio Jorge estava presente na conversa, na reapresentação, e ele disse: não vamos vender o Caio Jorge, e o Caio Jorge fica. Então, assim, isso em meio à negociação do Gerson, que já estava praticamente já se fechando. Então, assim, o Cruzeiro estava muito seguro, sempre esteve muito seguro, de que o Caio Jorge não iria para o Flamengo. Chegando 50 milhões, aí é questão de business, aí é questão de grana. É você vender um jogador num preço astronômico. E aí o Cruzeiro, evidentemente, precificou para ter a justificativa. 50 milhões também não tem como não segurar. Uhum. E essa precificação de 50 milhões de euros era muito para colocar um basta no mercado nacional. Quem que é o clube que vai pagar 50 milhões de euros num jogador no mercado nacional, para movimentar o mercado nacional? Então o Pedrinho, o próprio Pedro Júnior, o próprio Spindle entenderam que essa era a estratégia do Cruzeiro para poder blindar esse assédio, essa chegada aí do Flamengo. E foi bem sucedido. Uhum. E aí agora, com essa renovação de contrato, bota uma pedra no assunto e aí entendo que o Flamengo não tem muito mais o que fazer. Com um contrato renovado, com um cara com valorização salarial e com contrato até 2030, não tem como o Flamengo tentar fazer um outro movimento em relação ao Caio Jorge. E é importante essa valorização salarial, porque aí é uma questão de mercado, né?
Aí é uma questão que é uma habilidade dos representantes do Caio Jorge. Porque assim, quando você está valorizado numa empresa, uma empresa quer te tirar, para ficar na empresa você ganha um aumento salarial, isso é natural. Você molha o bolso. Você molha o bolso, isso é natural. Então o Caio Jorge, ele ganha um aumento porque sabia que na proposta do Flamengo, o aumento poderia chegar até o dobro do que ele ganhava no Cruzeiro. Sim. Então essa valorização também faz parte de uma situação em que o Cruzeiro blinda qualquer tipo de assédio. E até porque o Caio Jorge, ele tem um sonho de ir para a Copa do Mundo, ele recusou propostas e investidas no futebol europeu, porque ele sabe que no Cruzeiro ele tem essa maior oportunidade de estar no radar do Ancelotti. E ele já foi convocado para a seleção brasileira. Então já que a gente está começando a falar de Flamengo, essa procura por um camisa 9, ô Bruno Andrade, com essa nova negativa do Cruzeiro em contratar, em vender o Caio Jorge para o Flamengo ele segue no mercado em busca de um camisa 9. Mas agora já não tem tanto essa urgência. O que você apurou e até de um certo nome que está no radar do Flamengo, não tem essa urgência agora para contratar um camisa 9. O Flamengo topa esperar até depois da Copa do Mundo. Podemos dizer assim, dessa maneira. O que dá para dizer ainda sobre o Caio Jorge, o Flamengo ontem tomou conhecimento que o Cruzeiro chamaria ele para renovar o contrato e por isso fez essa última tentativa, a derradeira tentativa dos 30 milhões de euros, mesmo sabendo que o Cruzeiro praticamente ia recusar, tinha precificado o jogador em 50, tinha dito na cara do jogador que não abriria ou não fecharia qualquer acordo com um rival como o Flamengo. Falou isso e o André Hernan explicou muito bem para todo o elenco do Cruzeiro na reapresentação. Só que o Flamengo achou por bem incomodar a última vez, tentar a última vez, por que não? O dinheiro está lá no caixa do Flamengo, eles tentaram, mas para além do interesse no Caio Jorge, para além de ter ali uma última tentativa, acreditando num sonho ali, numa réstia de esperança, há uma questão também que me explicaram, a guerra de comunicação, a guerra de narrativas. Num dia em que o Cruzeiro domina a comunicação social, a comunicação do Brasil, pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo, mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou, e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os três que têm esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto por vários motivos para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora, para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo
no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. E aí muita gente chegando aqui no chat, Bruno Andrade, a gente tá falando de Richarlison, que é um jogador caro, né? É um jogador, na realidade, do futebol brasileiro, seria uma contratação cara. E muita gente aqui no chat, Bruno Andrade, André Hernan, a galera enchendo o saco, falando Almada no Palmeiras, Enchendo o saco, você encheu o saco? Os caras querem saber, velho. Mas eles estão loucos aqui no Twitter. Fala do Almada, fala do Almada. Meus chat lovers nunca enchem o saco. Você xinga eles também, cara. Só quando o cara é mala. Não, mas é verdade. Você sabia que nessa história do Almada, eu até tava falando com o Ale, um amigo meu palmeirense, o Ale do Vigilantes do Parque. Ele obviamente também queria saber se era verdade a história, tá na expectativa também, como torcedor. Só que assim, cara, eu abri o Twitter hoje para dar aquela checada e tal, até para ver se alguém mais tinha publicado alguma coisa ou falado sobre o tema. Cara, a galera no Twitter assim, se o André desmentir essa história, a gente vai pegar ele. Pô, como se a culpa fosse minha de uma negociação não dá certo, Você, né? Que influencia que não tipo, se o André Hernan chegar com aquele papo de não tem nada, querido, é só uma sondagem, nós vamos pegar o André. É que os caras, eles pegam o teu pé. Você é criterioso, você é um cara que apura, mais cautela, né? Claro, não vamos entrar em onda, né? Mas, aqui, ó, só dando os créditos para quem deu a informação do Thiago Almada, que eu falei no começo da live, é o Gastão Edu, da TIC Sport, da Argentina. Isso. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, porque a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui. E acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Vou começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Conversei por enquanto com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas enfim, são percepções e é difícil trabalhar com percepções e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era acredito, faz sentido. Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não custa lembrar. Surge de um jornalista muito credível na imprensa argentina, o Gastão Edu, que cobre frequentemente a seleção argentina. Ele também tem contatos nos clubes, evidentemente, mas tem muito know-how, tem muito crédito junto aos outros jornalistas argentinos. Então a dica é boa. A informação vem de um lado bom. Agora, nosso trabalho é tentar confirmar, estamos tentando. Assim, estava conversando com um colega lá de Madrid, né, da Espanha, assim, até para saber qual é o termômetro lá e tal, em relação à Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético de Madrid. Então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo.
Gallagher, tem vários jogadores ali na posição, ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente dali 180, quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou muito de perto. E você sabe, você viu os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma tacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam, né, cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? Mas tem duas contradições nessa história do Almada no Palmeiras, por quê? Mas uma faz sentido. Se você tem a informação que o Veiga pode sair do Palmeiras nessa janela, que ele tem procuras do exterior e tudo mais, que ele pode sair, não que ele vai sair, sim, aí o Palmeiras teria que contratar esse camisa 10, esse meia cerebral, esse meia ofensivo. Mas nós temos a informação aqui também que o Palmeiras não vai gastar muito nessa próxima janela de transferências. Sim. Porque já gastou em 2025 700 milhões de reais em reforços e nós tínhamos a informação que o Palmeiras não ia ao mercado tão firme assim dessa maneira. Seria mais contratações pontuais, né, Hernan? Então faz de uma certa maneira sentido, se for concreta essa busca pelo Almada, mas tem esse outro lado, que o Palmeiras não vai gastar, né, Hernan, tanto dinheiro assim. E assim, eu tô até mandando uma mensagem para uma fonte aqui agora que me deu uma resposta. Vou ver se eu consigo alguma informação mais quente. Mas cara, vamos pensar que a janela passada do Palmeiras foi Joga a janela pra mim, Hernan. gigante. Fica à vontade aí para poder apurar, pô. Não, aqui a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A janela passada, isso é legal de deixar bem claro para o torcedor do Palmeiras, que foram gastos mais de 700 milhões de reais, né, na última janela. E foi uma janela em que trouxe Vitor Roque, que até a contratação do Gerson era a contratação mais cara do futebol nacional. Andréas Pereira, que foi uma novela de 2 janelas e teve final feliz. Então, assim, é curioso olhar o movimento do Palmeiras em relação a essa possível negociação com a Almada, porque é um gasto absurdo e que o Palmeiras entende que já gastou uma bala. Sim. Será que vai fazer esse outro investimento em um jogador? São respostas que a gente está tentando levantar aqui. Ô, Bruno Andrade, daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão do Almada. Estamos apurando aqui. Bom, tá aí, né, pessoal? E aí? Você acha que o Flamengo ia gastar um dinheiro no Richarlison ou o dinheiro que ia gastar no Caio Jorge não seria melhor investir no Almada? E aí, qual a sua opinião? E quanto ao Flamengo pôr o pé no freio e deixar para contratar no meio do ano, o que você acha? Você acha que o Flamengo tá certo? Você acha que o Flamengo tá blefando em tá indo buscar o Caio Jorge, o Marcos Leonardo
só para inflacionar o mercado? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.